Provérbios, capítulo 7. Guarda os meus mandamentos e vive, escreve-os na tábua do teu coração. Versículos 2 e 3. De uma maneira assinalada e insistente, o sábio fez menção ao perigo do adultério e da lascívia. As palavras de apelo que introduzem este capítulo são conselhos tão preciosos em sabedoria que, se seguidos, evitariam a ruína de muitas famílias. Notem que o discurso da mulher adúltera é disfarçado com romance, religiosidade e com a promessa de que o jovem insensato não será descoberto. Apesar da tentação não ser pecado, ela é como um ímã que atrai para o mau caminho. Quando há resistência à tentação, não há consumação do pecado. O inimigo é o tentador, por isso que a Bíblia nos adverte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Não poderia haver exemplo mais apropriado de um jovem que resistiu a este tipo de tentação do que o exemplo de José. Levado para o Egito como escravo, logo se destacou na casa de seu senhor, e sob os olhares da esposa de Potifar, José procurava ser fiel aos princípios adquiridos na casa de seu pai. Percebem a importância da educação do lar, amados? Sobre este episódio, escreveu Ellen White: a esposa de seu senhor esforçou-se por seduzir o jovem a transgredir a lei de Deus. José bem sabia qual seria a consequência da resistência. De um lado estavam o encobrimento, os favores e as recompensas. Do outro, a desgraça, a prisão, a morte, talvez. A resposta de José revela o poder do princípio religioso. Ele não trairia a confiança de seu senhor na terra, e quaisquer que fossem as consequências, seria fiel ao seu senhor no céu. Patriarcas e Profetas, páginas 148 a 149. Com a firmeza de um jovem submisso a Deus, José declarou: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis capítulo 39, versículo 9. Lembrando que José estava longe de casa, Potifar estava viajando e que o jovem poderia ganhar muitos privilégios se cedesse ao capricho insano da mulher adúltera. Mas ele escolheu andar perante Deus e perante os homens na luz do dia, rejeitando as ofertas da escuridão da noite nas trevas. O que é realizado às ocultas pode ser encoberto diante das pessoas, mas jamais o é diante do Deus que tudo vê. A motivação de José, contudo, não foi pelo medo de ser descoberto, e sim pelo amor que devotava ao Senhor. Potifar bem sabia que José era inocente, por isso não o entregou à morte, e sim à prisão. Estamos vivendo em um tempo onde o que era imoral tornou-se relativo, onde o que era praticado às escuras já pode ser visto em plena luz do dia. E o único meio de nos mantermos seguros e livres desta contaminação é escrevendo a palavra do Senhor e os seus mandamentos na tábua do nosso coração. Não permita que a maldita flecha do pecado lhe atravesse o coração. Que as suas vestes não sejam vestes de prostituição e nem o seu espírito inquieto para o mal, mas que você esteja a cada dia revestida de um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. E assim como José foi da prisão ao palácio, em breve o Senhor nos levará de uma vez por todas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Oh, meus irmãos, Jesus está voltando. Vocês não percebem? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, versículos 35 ao 38.
Não ouse flertar com o pecado. Apegue-se ao Senhor com perseverante fé e logo você contemplará o seu libertador. Querido Pai que habita nos céus e que habita no coração do contrito e abatido de espírito, muitas são as tentações que nos cercam para nos impedir de te ver, mas nós clamamos a Ti que nos livre de todas elas, pelo poder que há no nome de Jesus. Ajuda-nos a nos apegarmos cada dia mais à Tua palavra e termos a nossa fé fortalecida e o nosso coração purificado. Dá-nos o amor a Ti como José te amou e por isso te obedeceu. Dá-nos Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia, fiéis servos do Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.